Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao portal de estudos de Química. Dentro do assunto de tópicos avançados em Química, vamos iniciar o estudo dos gases. Na parte de número 1, vamos rever as características dos gases ideais. Rever porque nós já temos disponível no nosso canal o assunto referente à teoria dos gases, com aplicação na resolução de exercícios teoricamente mais simples, não é? E agora nós vamos rever essas características e aplicá-las em exercícios, digamos, mais sofisticados do ITA. Primeiramente, então, vamos rever alguns conceitos, como eu disse. Primeiro, aqui à sua esquerda nós temos um balão que mostra o comportamento macroscópico de um gás. E à sua direita eu tenho o modelo microscópico das partículas que constituem esse gás. Inicialmente, então, essas partículas que constituem o gás podem ser constituídas de átomos ou podem ser constituídos por moléculas. Então, quais seriam, por exemplo, os átomos que constituem os gases? Exemplo, átomos gasosos seriam os chamados gases nobres, como por exemplo o gás nobre hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Já moléculas seriam as substâncias cujos átomos estão ligados entre si por ligação covalente, como por exemplo os gases, como o gás carbônico, o monóxido de carbono, por exemplo, o gás metano, poluentes atmosféricos diversos como o monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, amônia, até a água, por exemplo, e etc. As partículas que constituem os gases podem ser então átomos ou moléculas. Característica em termos de energia. As partículas gasosas, elas possuem uma energia muito elevada. Comparado, por exemplo, com relação às partículas do estado sólido e do estado líquido, que possuem uma energia menor, as partículas gasosas possuem uma energia muito grande, que faz com que elas se movimentem em toda a extensão do recipiente com essa energia muito grande. A força de atração intermolecular, ou seja, a chamada força de coesão, por sua vez, ela é muito pequena. Ela praticamente, no modelo do gás ideal, essa força de atração entre as partículas, ela é desprezível, ela é praticamente nula no modelo do gás ideal. Não há interações entre partículas no estado gasoso com relação ao gás ideal, ela é desprezível. Continuando ao estudo das características das partículas gasosas, as partículas elas se movimentam em todas as direções. Esse movimento em todas as direções chama-se movimento de translação, e esse, por sua vez, ele é retilíneo. Além disso, além de se movimentar em todas as direções, as partículas se movimentam em torno do seu núcleo, que é o chamado movimento de rotação, e ainda por cima vibrando, que é o chamado de movimento de vibração. Então, essas partículas gasosas, elas se movimentam em todas as direções, simultaneamente, girando em torno do núcleo, vibrando e movimento de translação retilíneo. Agora, com relação às propriedades gerais da matéria, as partículas gasosas se diferenciam das sólidas e das partículas do estado líquido pelo fato delas se expandirem
e se comprimirem. Por exemplo, eu posso colocar uma sala inicialmente a vácuo, uma ampola de um gás, e ao quebrar essa ampola, o gás ele vai se espalhar uniformemente, ocupando toda a extensão da sala. Mas eu posso pegar inicialmente esse gás, colocar numa garrafa pequena de 100 ml, e o gás vai ocupar o volume daquela garrafa, porque ele pode ser comprimido ocupando o espaço correspondente à garrafa, devido a essas propriedades que o gás apresenta, chamado de expansibilidade e compressibilidade, que eu vou escrever aqui, confira. Muito bem, as propriedades gerais das partículas gasosas de compressibilidade e expansibilidade, principalmente devido ao fato das partículas gasosas terem essa energia muito grande, que faz com que nós tenhamos um sistema muito desorganizado, comparado, por exemplo, ao estado sólido, que é um sistema altamente organizado. Já o estado gasoso, essas partículas que têm essa energia muito grande, acabam ocupando toda a extensão do recipiente onde o gás está contido, com esses movimentos de translação, rotação e vibração, que faz com que esse sistema gasoso seja considerado como muito desorganizado. Outra característica com relação ao gás ideal, ou chamado de gás perfeito ou teórico, é que o volume de uma partícula gasosa, uma única molécula ou átomo, comparado ao volume do recipiente, o volume da partícula gasosa, ele é considerado desprezível comparado ao volume total onde o gás encontra-se, que é o recipiente. Aliás, o volume de um gás, como ele ocupa toda a extensão do recipiente onde ele se encontra, podemos dizer, portanto, que o volume do gás é o volume do recipiente onde esse gás encontra-se submetido. Continuando, durante, por exemplo, o deslocamento dessas partículas gasosas em todas as direções, através do movimento de translação, rotação e vibração, acontecem dois tipos de colisões das partículas gasosas. Primeiro, as partículas gasosas que acabam colidindo com as paredes do recipiente, estabelece-se o que nós chamamos de a pressão do gás. É denominado pressão do gás quando a partícula gasosa ela acaba colidindo com as paredes do recipiente, e esta, por sua vez, pode ser mensurada. Eu posso medir essa chamada de pressão do gás, essa função de estado, através da relação da força por unidade de área ou de volume. Isso daqui, na teoria cinética dos gases, nós vamos estudar com maior propriedade, vamos estudar isso no próximo tópico, na parte de número 2, com maior ênfase. Assim como também existem dois tipos de colisão. Eu disse colisão das partículas com as paredes do recipiente, e também ocorre aqui a colisão das partículas entre si, quando uma partícula gasosa ela vai colidir com uma outra partícula gasosa, e dessa colisão vai originar o que nós chamamos de energia cinética. A energia cinética proveniente do movimento das partículas, ela pode ser expressa, por exemplo, pela definição, pela fórmula da massa, vezes a velocidade elevada ao quadrado, que também chama-se velocidade quadrática, dividido por 2. E também podemos inferir que a energia cinética proveniente do movimento das partículas gasosas, esse, por sua vez, é diretamente
proporcional à temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das partículas gasosas, aumentando a agitação das partículas e aumenta consequentemente a energia cinética, que por sua vez é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Também na parte de número 2, na teoria cinética dos gases, nós vamos estudar essa propriedade, essa característica com maior ênfase. Sendo assim, com essas em características referentes às partículas gasosas, podemos deduzir que as variáveis, ou o que nós chamamos funções de estado referente a um gás ideal, são a pressão, colisão das partículas com as paredes do recipiente, o volume do gás corresponde ao volume do recipiente onde o gás está contido. Também nós vamos falar a respeito da temperatura, que corresponde ao grau de agitação das partículas, que também pode modificar o seu comportamento. A pressão, o volume e a temperatura são as grandezas que podem mudar o comportamento de um gás. E existem duas equações importantes que fazem referência à relação entre essas variáveis do estado gasoso. A primeira, que já foi apresentado, como eu disse inicialmente para vocês, na parte básica dos gases, chama-se a equação geral dos gases, que relaciona o gás numa situação inicial, antes de uma transformação, e em relação a uma transformação do gás numa situação final. E essa é a equação que vai relacionar esses dois estados, inicial e final de um gás. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. O índice 1 é o estado inicial do gás e o índice 2 é o estado final, após uma transformação. Nós estudamos que dessa relação, dessa situação referente à equação geral dos gases, quando tínhamos a temperatura sendo constante, a transformação chama-se isotérmica. Quando o volume é constante, a transformação é isocórica ou isovolumétrica ou isométrica. E por fim nós temos uma transformação, a pressão constante, que é a transformação isobárica. Eu não vou fazer repetição desse estudo detalhado, porque isso já foi realizado. A finalidade dessa aula, como eu disse, repito, é apenas rever os fundamentos referentes ao gás ideal. E uma outra equação muito importante que utiliza a mesma para resolver diversos exercícios é a chamada equação do gás ideal, que leva em consideração a quantidade do gás em termos de quantidade de matéria, que é esse número de mols aqui, a famosa equação PV igual a nRT, né? Onde P é a pressão, como já foi dito, V é o volume, temperatura aqui obrigatoriamente ela é expresso em Kelvin, temperatura tem que ser absoluta. O N é a quantidade de matéria, ou seja, é o número de mols do gás. Só para recapitular, esse número de mols, ou quantidade de matéria, como eu disse, é a relação da massa do gás dividido pela sua massa molar. É o Eminho dividido pelo Emão. Eminho é a massa do gás, e o M maiúsculo é a massa molar em gramas por mol. A unidade da massa é em gramas e a unidade da massa molar é em gramas por mol. R é a constante universal dos gases, que é fornecido nos exercícios, que dependendo da unidade de pressão, por exemplo, se eu uso pressão em atmosferas, a constante dos gases é 0,082. Se for milímetros de mercúrio, 62,3. Mas enfim, isso é fornecido. Repetindo, aqui não vamos entrar nos detalhes referentes a essas equações, porque isso já foi feito em videoaulas anteriores. Aqui vamos apenas fazer um comentário geral do que foi apresentado. E também já foi dito que muitas questões, principalmente do ITA e do IME, são resolvidos através de mistura de gases. E nessa mistura de gases, a finalidade é determinarmos a pressão individual de cada gás da mistura e o volume também parcial.
E para calcularmos tanto a pressão quanto o volume parcial, existem duas possibilidades. A primeira opção é utilizar a equação do gás ideal, pressão individual do gás multiplicado pelo volume do recipiente. Isso vai ser igual a número de mols ou quantidade de matéria do gás. N é a quantidade do gás específica, que multiplica a constante dos gases, e a temperatura onde a mistura gasosa está submetida. Além de determinarmos a pressão parcial utilizando a equação do gás ideal, a outra possibilidade é usando a fração molar, que é feito da seguinte maneira: a pressão parcial de um gás pode ser também determinado multiplicando a fração molar do gás, indicada aqui por XA, que multiplica a pressão total. Só para lembrá-los que essa chamada fração molar do gás, essa por sua vez é determinado da seguinte maneira: dividindo o número de mol do gás, a quantidade de matéria, dividido pelo número de mols total. Número de mols total nada mais é do que o número de mols da mistura gasosa onde o gás encontra-se dentro do recipiente. E de raciocínio similar, posso calcular o volume parcial de um gás da mesma maneira, pela equação do gás ideal, multiplicando agora pressão da mistura vezes o volume do gás. Agora é o contrário do anterior, né? No anterior, quando eu queria calcular a pressão parcial, multiplicar pelo volume do recipiente total. E agora, que eu quero calcular o volume parcial, eu multiplico pela pressão total. Isso é igual ao número de mol do gás, que multiplica a constante dos gases, e a temperatura absoluta da mistura gasosa. E também, assim como eu posso calcular a pressão parcial usando fração molar, eu posso fazer o mesmo usando o volume parcial. O volume parcial pode ser realizado através da multiplicação da fração molar do gás multiplicado pelo volume total. Não vou fazer aqui as demonstrações como eu chego nessas equações, porque isso já foi realizado, como eu disse, nas videoaulas anteriores. Eu vou até deixar no comentário essas videoaulas para quem desejar ter esse conhecimento, como eu chego nessas relações. Uma outra questão importante para resolver questões é a fórmula para calcularmos a densidade de um gás genérico a partir da equação do gás ideal, o PV/nRT. Manipulando essa equação aqui, nós chegamos à seguinte conclusão: que a densidade ou massa específica de um gás genérico A pode ser calculado através multiplicando a sua pressão parcial exercida pelo gás genérico A. Agora sim, multiplicado pela sua massa molar, a massa molar do gás, dividido pela constante universal dos gases, que é fornecido pelo exercício, e a temperatura. Notem que nessa relação da densidade, ela é dependente da pressão e também da temperatura, de modo que se eu tenho uma massa gasosa, o aumento da temperatura implica na diminuição da densidade, já que densidade e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Ou eu posso também dizer para vocês o seguinte, que pressão e densidade, a pressão e a densidade são grandezas diretamente proporcionais, de modo que quando aumenta a pressão, por redução do volume, aumenta a densidade, já que aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. E para nós finalizarmos essa recapitulação, esse estudo preliminar, eu gostaria de fazer o seguinte: eu vou apresentar para vocês aqui a próxima equação referente à lei de Graham. Observe, confira por favor. A lei de Graham, ela tem por finalidade fazer uma relação entre a velocidade de efusão ou de difusão gasosa do gás com relação à sua respectiva massa molar. E a demonstração que foi realizada, que permite chegarmos a essa conclusão, foi a seguinte:
a velocidade de um gás genérico A em relação à velocidade de um gás genérico B é igual a raiz quadrada da massa molar do gás B dividido pela massa molar do gás A. Essa relação utilizada para a difusão e a efusão gasosa. A difusão gasosa é quando os gases se misturam em um dado recipiente com uma determinada velocidade, e essa velocidade é dependente do inverso da raiz quadrada das suas massas molares. Como eu falei, isso também já foi devidamente demonstrado nas videoaulas anteriores. O que eu quero fazer agora? Além de mostrar para vocês as principais características referentes a uma partícula gasosa de um gás teórico, ou também conhecido como gás ideal ou gás perfeito, agora eu vou fazer vários exercícios que caíram na prova do ITA referentes a isso que foi apresentado. E na próxima videoaula, na parte de número 2, aí nós vamos estudar os gases reais e a teoria cinética dos gases. Vamos começar então com a resolução do primeiro exercício. Confira, por favor. Primeiro exercício. Um cilindro provido de um pistão móvel sem atrito contém um gás ideal. Ele pergunta qual dos gráficos representa qualitativamente o comportamento, a palavra que detalhe importante, comportamento incorreto do sistema quando a pressão e o volume são modificados, sendo mantida constante a temperatura. Bom, então, se a temperatura é constante, trata-se de uma transformação chamada de isotérmica. Então, vamos interpretar a transformação isotérmica sobre o ponto de vista dos gráficos. Primeiramente, nós temos a equação geral dos gases, que foi apresentado dentro de alguns instantes atrás, que é P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Então nós vamos fazer vários gráficos aqui no que se refere à interpretação dessa equação sob o ponto de vista da manipulação dela, dessa equação matematicamente falando. Primeiro, então, se a temperatura é constante, logo eu posso cancelar nessa equação do gás ideal a equação geral dos gases, né? Eu posso cancelar a temperatura. E ao fazer o cancelamento da temperatura, então eu fico com esse produto P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. O P1 é diferente do P2, o V1 é diferente do V2, mas o produto PV, ele é igual. Ou seja, esse produto PV ele não muda e por esse motivo ele é uma constante. Bom, aqui eu já tenho uma primeira possibilidade. Produto PV igual a uma constante. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, posso colocar a pressão na ordenada em função do volume na abscissa. E esse gráfico aqui, antes de fazer o PV, eu vou fazer o P vezes V, porque aí nós já temos alguns gráficos aqui para resolver, né? Antes de fazer o PV, eu vou colocar aqui, P vezes V na ordenada em função de V, e vou fazer um outro gráfico aqui, eu vou fazer o P vezes V na ordenada em função de P. Não importa se é V ou se é P. O que importa é que esse produto P vezes V é sempre uma constante. Aqui está. A primeira opção é o gráfico PV em função de V ou PV em função de P, constante. Sendo assim, essa alternativa E, que apresenta o produto PV aqui na ordenada em função de V, que é uma constante, esse gráfico, portanto, está correto. Aí, manipulando um pouco mais esse produto PV aqui, continuando, eu posso pegar, por exemplo, esse volume e passar ele do primeiro para o segundo membro. E ao fazer isso, aí nós teremos P igual a K, que multiplica 1
sobre V. O que está escrito aqui? Bom, aqui diz que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Eu posso interpretar graficamente isso de duas maneiras. A primeira opção eu posso fazer assim, então. Agora sim, eu coloco a pressão na ordenada e o volume na abscissa, e o gráfico tem como característica essa curva aqui, que é essa hipérbole, né? Característica de duas grandezas inversamente proporcionais, certo? Também eu posso fazer uma outra interpretação aqui, ó. Eu posso admitir que essa é uma função, por exemplo, A igual a B, ou melhor, eu posso fazer assim, para ficar mais fácil, Y igual a AX mais B. Mas como eu não tenho B aqui, ou seja, o B é uma constante, que é o coeficiente linear, se ele é igual a zero, B igual a zero, então eu posso fazer assim o gráfico para vocês. Eu posso colocar a pressão aqui na ordenada, e aqui na abscissa eu posso colocar esse recíproco do volume, que é 1 sobre V. E aqui nós percebemos que essa constante equivale ao coeficiente angular dessa reta, que é crescente positiva, né? Devido ao valor da constante ser mais, então a reta ela é crescente. E esse é o gráfico que relaciona a pressão em relação ao recíproco do volume. Portanto, essa opção da letra D está correta também. Agora, existe outra maneira de manipularmos essa equação e obter os outros gráficos através da equação do gás ideal, que é P vezes V é igual a NRT. Nessa equação do gás ideal, os termos que são aqui constantes que não vai mudar são a constante dos gases e a quantidade de matéria. A quantidade do gás não vai aumentar e nem diminuir. Sendo assim, esses termos que são constantes, o N e o R, eu vou ficar num membro e vou passar a temperatura para o primeiro membro. Então fica assim, PV sobre T é igual a N vezes R. E como eu disse, né, repetindo, esse N vezes R, esse termo ele é uma constante. Sendo desta maneira, eu posso fazer um outro gráfico agora e mostrar para vocês que na ordenada eu terei esse termo aqui, ó, o PV sobre T. Esse, por sua vez, ele pode ser em função da pressão, ou ele pode ser, digamos, em função do volume. Mas não importa se ele é em função da pressão ou se ele está em função do volume. Não importa. O que interessa é que esse termo será sempre uma constante, seja em função da pressão ou seja em função do volume. Então esse gráfico que eu acabei de construir para vocês está de acordo com o item A, que está correto. E também está correto o item C, já que esses dois gráficos se referem a esse comportamento que acabei de mencionar. Sendo assim, o comportamento incorreto encontra-se no item B de bola, que diz que P sobre V em função de V é essa função linear. Na verdade, não tenho essa relação P sobre V aqui. O que nós teríamos, na verdade, aqui seria a relação de pressão e 1 sobre V, que é o recíproco do volume, que seria essa função linear, que é esse gráfico aqui, ó. Mas não é o caso. Portanto, a opção incorreta encontra-se no item A. Vamos resolver agora um próximo exercício. Confira, por favor. A pressão total do ar no interior de um pneu era 2,30 atmosferas, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de rodar um certo tempo com esse pneu,
Mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta era agora de 2,53 atmosferas. Supondo variação de volume do pneu desprezível, ou seja, o volume ele é constante, trata-se de uma transformação chamada de isocórica, isométrica ou isovolumétrica, e ele pede a nova temperatura do pneu. Bom, antes de mais nada, vamos colocar os dados desse exercício para facilitar a resolução. Primeiramente, a pressão do ar no interior de um pneu era de 2,30 atmosferas, 2,3 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Só gostaria de lembrar a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, que a temperatura ela é sempre absoluta. A temperatura em Kelvin, que é proporcional tanto ao volume quanto à temperatura e a pressão. Ele não é direta, a temperatura em Celsius não é proporcional, é só Kelvin. Então, automaticamente, todas as vezes que o exercício fornece a temperatura em Celsius, eu já faço a devida transformação em Kelvin. 27 graus Celsius corresponde a 300 Kelvin. E depois de rodar um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente a sua pressão e agora ela passou para 2,53 atmosferas. E ele pede para calcular a temperatura na qual vai originar essa pressão. Bom, eu vou calcular inicialmente a temperatura em Kelvin e como as alternativas encontram-se em graus Celsius, depois eu faço a devida transformação. Ok, agora nós temos que resolver o exercício através da equação geral dos gases, já que eu não tenho a quantidade do gás. Se eu não tenho a quantidade do gás, então eu utilizo a equação geral P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. É exercício relativamente simples. Às vezes a prova do ITA ela fornece alguns exercícios que são não tão difíceis assim na resolução, né? Como esse, por exemplo. E um detalhe importante, né? Volume desprezível, quer dizer que V1 é igual ao V2. Bom, se o volume é desprezível, então V1 igual a V2, eu posso cancelar o volume e agora eu posso substituir os dados nessa equação. A pressão inicial é igual a 2,3 atmosferas, dividido pela temperatura inicial em Kelvin, que é 300 Kelvin, igual a pressão final eu tenho disponível, vale 2,53 atmosferas, e eu quero calcular a temperatura final, que eu vou chamar de T2. Muito bem, isolando aqui a temperatura final T2, então vamos fazer esse cálculo aqui agora. O T2 vai ser 300 Kelvin, que multiplica a pressão final, que é 2,53 atmosferas, dividido pela pressão inicial, que é 2,3 atmosferas. As unidades semelhantes eu cancelo, atmosferas com atmosferas. E continuando agora, vamos calcular a temperatura final. E essa temperatura final aqui vai ficar 300 vezes 2,53, isso vai dar 759. Dividido por 2,3. E a unidade restante é em Kelvin, e isso vai ser igual a 330 Kelvin. Mas como nas alternativas encontram-se em graus Celsius, então eu volto e transformo na temperatura correspondente, que é 273, e isso corresponde à resposta de 57 graus Celsius. Notem um exercício relativamente simples que faz
a utilização da chamada equação geral dos gases, que leva em consideração a condição inicial do gás P1V1T1 e a condição final P2V2T2. Vamos agora fazer mais um outro exercício da prova do ITA referente aos conceitos básicos do gás ideal. Vamos lá? O próximo exercício fala a que temperatura deve ser aquecido um frasco aberto para expulsar a metade da massa de cloro gasoso que nele se encontra a temperatura inicial de 25 graus Celsius. Então nós temos aqui um exercício que se refere a um frasco aberto. Eu vou desenhar os frascos abertos para eu ganhar tempo aqui. Aqui está. Eu tenho à esquerda um frasco aberto que contém uma determinada quantidade de cloro gasoso com uma massa que eu vou chamar de M inicialmente. E aqui nessa condição inicial, o gás cloro encontra-se a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Mas antes que eu me esqueça, eu já vou automaticamente transformar essa temperatura em Kelvin, já que a temperatura ela é proporcional tanto à pressão quanto ao volume. A temperatura proporcional é absoluta, sempre absoluta. Jamais eu devo utilizar a temperatura em graus Celsius na resolução dos exercícios dos gases. E aqui já está automaticamente o valor correspondente em Kelvin. E aí o que vai acontecer? Eu vou aquecer esse frasco aberto de modo que vai expulsar a metade do gás que estava inicialmente dentro do frasco. Então, se a massa inicial era M, vai sair a metade, M sobre 2, consequentemente vai restar a metade do gás dentro do frasco, que é M sobre 2. Quando um frasco é aberto, o volume do frasco aberto é exatamente igual nos dois casos. Então V1 igual a V2, não vai mudar o volume. Uma outra situação é que quando um frasco é aberto, a pressão do gás dentro do frasco é igual à pressão atmosférica. Então, num frasco aberto não vai mudar a pressão. E nessas condições ele pede para você calcular a temperatura na qual deve ser aquecido esse frasco para sair a metade da massa e restar a metade dentro do frasco. Muito bem, como eu tenho a quantidade do gás, como é que eu resolvo essa situação? Então primeiro eu vou fazer uma equação do gás ideal, que é PV, colocar aqui pressão vezes o volume inicial, que esse inicial eu vou chamar de índice 1, P1 vezes V1 é igual a N1R vezes T1 para o frasco aberto antes do aquecimento. E vou escrever uma equação do gás ideal para o frasco aberto após o aquecimento, que é o P2 vezes o V2 igual a N2R vezes o T2, que é a temperatura que vai ser aquecido o frasco para sair a metade e restar a metade do gás dentro do frasco. Se nós compararmos as duas equações, o que elas possuem em comum? Aqui, elas têm em comum o volume, então V1 é igual ao V2, tem em comum a pressão, P1 é igual ao P2, a pressão é igual porque num frasco aberto a pressão do gás é igual à pressão atmosférica e também é igual à constante dos gases, que é o R. Se esses termos são comuns nas duas equações, então eu vou isolar eles. Então vai ficar aqui na primeira equação P vezes V sobre R é igual a N1 vezes T1. E na equação 2, a da sua direita, também nós teremos P
vezes V sobre R é igual a N2 vezes T2. Agora, como o primeiro membro das duas equações é o mesmo, então, sendo assim, o que eu posso fazer? Eu posso igualar o segundo membro das equações, já que o primeiro membro das equações é o mesmo. Então, eu vou escrever aqui, igualando as equações. Vou continuar aqui em cima. Então, igualando as equações, ficamos assim: N1 vezes T1 é igual a N2 vezes T2. Se você observar, poxa, mas naquela revisão que acabamos de fazer aqui nessa aula, você não apresentou essa equação do frasco aberto porque você esqueceu? Não, na verdade, muitas equações são deduzidas no próprio exercício e de acordo nas condições que ele apresenta, certo? Não há necessidade de falar, pessoal, a equação do frasco aberto é essa daqui. Você pode chegar a essa conclusão facilmente, isolando os termos comuns e igualando o que sobrou. E aí você acaba utilizando a equação resultante para resolver o exercício nas condições que ele mencionou. E nesse caso, num frasco aberto, as condições são essas, viu? A pressão é igual e o volume é o mesmo. Sendo R constante, essa é a conclusão que nós podemos chegar: N1 vezes T1 igual a N2 T2. Sendo assim, o N é massa sobre massa molar, então a massa inicial é M, dividido pela massa molar do cloro gasoso, que eu nem preciso colocar, multiplicado pela temperatura inicial, que é 298 em Kelvin. O N2 é a massa que restou, que é M sobre 2, dividido pela massa molar do gás, que é o cloro gasoso, que é o mesmo, né? Do M1, multiplicado pela temperatura final, que é o T2. Muito bem, então aqui esse M aqui é igual, eu posso cortar. Esse M minúsculo também é igual. Esse também eu posso cancelar. E com isso, esse termo ficou assim: esse número 2 do denominador passa multiplicando ali o primeiro termo, e o T2 vai ser igual a 298 Kelvin vezes 2. Isso vai ser igual a 596 Kelvin. Mas como a resposta encontra-se em Celsius, então já vou fazer a devida transformação em graus Celsius, e essa, por sua vez, vai valer 327 graus Celsius. E 327 graus Celsius, 323, desculpe, 323. Sendo assim, nesse exercício, a alternativa correta é a letra C. Vamos então agora resolver mais uma outra questão do ITA com raciocínio semelhante a esse que eu acabei de mostrar para vocês do frasco aberto. Confira. Um frasco com furo na rolha, uma abertura estreita, contendo um molde de gás carbônico, é aquecido de 300 Kelvin a pressão constante. Qual a curva esquemática representa melhor a variação NT versus T? Onde N é o número de mols de gás carbônico, quantidade de matéria que sobra no frasco, e T a temperatura absoluta. Observação: o aquecimento de um gás em um frasco com furo na rolha é referente ao aquecimento de um frasco aberto. Opa! Com relação ao aquecimento de um frasco aberto, foi o que eu acabei de demonstrar para vocês há poucos instantes. No início, PV NRT, onde V
a pressão e o R são constantes, e o mesmo acontece no segundo membro, na equação PV/nRT para o frasco depois do aquecimento, onde pressão, volume e o R é constante. Sendo assim, eu igualo o segundo membro das equações e chego a essa conclusão aqui, ó. A equação do frasco aberto, que é N1 vezes T1 igual a N2 vezes T2. Notem que o N1 é diferente do N2, o T1 é diferente do T2, mas como nós temos uma igualdade aqui, então eu posso afirmar que N vezes T não vai mudar. Esse N vezes T será sempre uma constante. N vezes T é uma constante. Então, se eu fizer aqui o gráfico, vamos fazer aqui o gráfico, onde eu tenho na ordenada esse produto N vezes T e na abscissa o tempo. Posso colocar aqui na abscissa o tempo ou posso colocar o número de mols, como queira, não importa. O que importa é que ele vai ser uma constante, e das apresentações a seguir, a que corresponde à alternativa correta é a letra C. Alternativa C para essa questão. Vamos fazer mais um. Tem vários exercícios do ITA para fazer referentes a essa revisão preliminar sobre o gás ideal. Comprimindo-se um gás sobre temperatura constante, resulta que, ao comprimir um gás, o que acontece com a sua densidade e com a energia cinética? Muito bem, primeiramente é importante ter em mente que o fato de comprimir o gás significa aumentar a sua pressão, ou senão você pode dizer que o aumento da pressão resulta na diminuição do seu volume. E nesse caso especificamente, a temperatura não vai mudar, a temperatura ela é constante. Que conclusão nós podemos chegar com relação à densidade de um gás? A fórmula referente à densidade ou massa específica de um gás, pelo que acabamos de revisar no início dessa aula, é feita da seguinte maneira: pressão multiplicado pela massa molar do gás, dividido pela constante universal dos gases e a temperatura. E nesse caso podemos perceber que quando comprime-se o gás, a sua pressão vai aumentar. E quando aumenta a pressão, a densidade em termos da pressão nessa forma são grandezas diretamente proporcionais, portanto, o aumento da pressão vai implicar no aumento da densidade do gás. Aumento da densidade, então eu já posso eliminar as alternativas D e E. E o que vai acontecer com a energia cinética do gás? O detalhe importante é que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Mas como a temperatura permanece constante, logo a energia cinética também permanecerá constante. Ela não vai aumentar e nem diminuir porque ela depende da temperatura. Como a temperatura é constante, a energia cinética é constante. Logo, a alternativa correta para essa questão é a alternativa letra B. Essa já é uma questão mais, digamos, conceitual, de aplicação dos conceitos referentes às fórmulas que foram apresentadas nessa videoaula, né? Vamos fazer mais exercícios, uma outra questão do ITA. Temos um recipiente contendo nitrogênio puro e o outro oxigênio puro. Volumes e pressões iniciais estão assinalados no esquema a seguir. Então, aqui nós temos dois balões intercomunicados. Inicialmente a torneira está fechada, e o detalhe que chama a atenção aqui, primeiro, que a temperatura ela é constante. Trata-se, portanto, de uma transformação isotérmica, e nessa transformação isotérmica nós temos a pressão inicial do nitrogênio de 1 atmosfera,
exercida nesse recipiente cujo volume é de 3 litros, que eu vou chamar de P1 e V1 para o nitrogênio. À sua direita nós temos o oxigênio, que está exercendo uma pressão que eu vou chamar P1 de 5 atmosferas, quando o oxigênio encontra-se no balão da sua direita, cujo volume é de 2 litros. Esse volume aqui eu vou chamar de V1 para o oxigênio. Esse índice 1 é antes da mistura gasosa. Aí ele fala para você o seguinte: abrindo a torneira que separa os gases mantida a temperatura, a pressão interna se estabiliza no valor de quantas atmosferas? Em outras palavras, ele quer saber a pressão exercida pelos gases quando abrir a torneira dentro dos 2 balões. Bom, então vamos fazer assim. Primeiro nós vamos fazer a seguinte situação. Como trata-se da transformação isotérmica, então eu vou escrever aqui a equação geral novamente, que é P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Não vou utilizar a equação do gás ideal, já que eu não tenho disponível a quantidade de matéria. A temperatura sendo constante, então eu vou cortar T1 com T2 e assim essa será a relação que nós deveremos utilizar, aplicar aqui nesse exercício. O P1 e o V1 vai ser a pressão e o volume de cada gás antes de abrir a torneira de comunicação. E o P2 e o V2 vai ser a pressão e o volume de cada gás quando eu abrir a torneira de comunicação dentro dos 2 balões. Então vamos fazer esse cálculo separadamente. Primeiro, vamos calcular para o nitrogênio e depois eu vou fazer o cálculo calculando a pressão dentro dos 2 balões para o oxigênio separadamente. Depois que eu tenho as 2 pressões, aí eu somo e dou a pressão total. Primeiro, qual é a pressão e o volume do nitrogênio quando a torneira estava fechada no recipiente da sua esquerda? Então ele exerce uma pressão de 1 atm num volume de 3 litros. Eu quero calcular qual é a pressão exercida pelo nitrogênio e quando eu abrir essa torneira de comunicação e levar em consideração que o volume final vai ser de 2 mais 3, 5 litros. Então agora eu vou fazer o cálculo da pressão exercida pelo nitrogênio dentro dos 2 balões. Isso vai ser igual a, fazendo aqui esse cálculo, nós teremos 1 atmosfera vezes 3 litros dividido por 5 litros. A unidade de volume aqui é o mesmo, então eu cancelo litros com litros. Então a pressão exercida pelo nitrogênio dentro dos 2 balões, depois que abrir a torneira de comunicação, é 3 dividido por 5, dá 0,6 atmosferas. Agora vamos calcular para o oxigênio. P1 vezes V1 vai ser a pressão e o volume exercido pelo oxigênio de torneira fechada no balão da sua direita. Então a pressão vai ser de 5 atmosferas exercida num balão de 2 litros de capacidade. O P2 vai ser a pressão que o oxigênio exercerá dentro dos 2 balões quando a torneira for aberta, os gases se misturam e eu levo em consideração o volume dos 2 balões, que vai ser de 5 litros. Então calculamos aqui a pressão exercida pelo oxigênio dentro dos 2 balões e essa por sua vez vai ser calculado assim: 5 atmosferas vezes 2 litros dividido por 5 litros. A unidade de volume é a mesma, então eu cancelo litros com litros. 5 dividido por 5 vai dar que a pressão exercida pelo oxigênio dentro dos 2 balões é igual a 2 atmosferas. Muito bom.
E agora, qual é a pressão final? A pressão final vai ser calculada pela soma das pressões parciais, lei de Dalton. Eu sei que dentro dos dois balões intercomunicados, a pressão final vai ser calculada assim, pela pressão exercida pelo nitrogênio mais a pressão exercida pelo oxigênio, e isso vai ser igual exatamente a 0,6 mais 2 atm. A resposta será 2,6 atmosferas. E o ITA, ele gosta de fazer questões envolvendo balões intercomunicados. Nos anos dessa prova, por muitas oportunidades, esse tipo de exercício já apareceu. Então vale a pena fazer uma recapitulação, resolvendo alguns exercícios aplicando essa linha de raciocínio. 2,6 atmosferas deu letra C, vamos fazer mais um, confira. Outro exercício de balões intercomunicados por uma torneira de volume desprezível. Dois balões esféricos de mesmo volume são unidos por um tubo de volume desprezível provida de uma torneira. Inicialmente o balão A contém 1 mol de gás ideal e o balão B inicialmente está vazio. Os dois balões são mantidos às temperaturas indicadas no desenho acima. O balão A à sua esquerda 400 Kelvin e o balão B à sua direita 324 Kelvin. A torneira é aberta durante um certo tempo. Voltando a fechá-la, verifica-se que a pressão em B é 0,81 do valor da pressão em A. Pergunta: quanto do gás deve ter sobrado no balão A? Muito bem, a torneira aqui está fechada inicialmente e eu tenho 1 mol do gás no balão A. Agora, e depois que nós abrirmos essa torneira de comunicação, o que vai acontecer? Então, vou escrever aqui, torneira aberta. O que vai acontecer é que vai passar uma determinada quantidade do gás do balão A para o balão B. Quanto do gás vai passar para o balão A? Não sei. Digamos que vai passar uma quantidade do gás igual a X. Bom, então se passa 1 mol do A e passa desse 1 mol X para o B, quer dizer que depois acaba restando X, 1 menos X no balão A. E outro detalhe, né? Depois que a torneira é aberta, passando uma quantidade do gás do balão A para o balão B, a pressão do gás no balão B vai ser igual a 0,81 da pressão do gás no balão A. Esses são os dados que nós temos disponíveis para resolver essa questão. Como eu faço agora? Fazemos assim. Primeiro, vamos fazer uma equação do gás ideal para o balão A. P vezes V é igual a nRT, somente levando-se em consideração os dados do balão A. E com um raciocínio similar, vamos fazer uma outra equação do gás ideal. P vezes V é igual a nRT, com os dados referentes ao balão B. Muito bem. Agora vejamos quais são os termos que são comuns nessas duas equações. O experimento foi realizado com os balões contendo o mesmo volume. Então o volume do balão A é igual ao volume do balão B. Tem mais alguma coisa igual? Sim, a constante universal dos gases é o mesmo valor. Então vamos fazer o seguinte: esses termos aqui que são comuns, vamos deixar de um lado da equação, e o que é específico de cada balão, vamos deixar do outro lado. Sendo assim, nessa primeira equação, vamos fazer assim, ó, volume do balão dividido por R é igual, do segundo membro, os termos específicos ao balão, que é o N de A
vezes a temperatura de A sobre a pressão de A. E aqui do lado direito vamos fazer o raciocínio similar, deixando os termos que são comuns de um lado e o termo específico do outro lado. Então fica volume dividido por R no primeiro membro, igual, no segundo membro aqui ficaremos com o número de mols de B, que multiplica a temperatura do balão B sobre a pressão do gás que restou no balão B. Raciocínio que já fizemos nessa aula por outras ocasiões, né? Quando o primeiro membro de uma equação é igual ao primeiro membro da outra equação, o que eu vou fazer? Eu vou igualar o segundo membro das equações. Igualando o segundo membro das equações, vamos fazer assim, então. O primeiro membro, o segundo membro da primeira equação fica número de mols de A, que multiplica a temperatura de A sobre a pressão de A, é igual ao número de mols do gás que restou no balão B, que multiplica a temperatura do gás no balão B, dividido pela pressão do gás no balão B. Aqui está a equação que nós vamos utilizar na resolução desse exercício. Muitas ocasiões eu faço isso, fórmulas que são criadas para resolver a questão de acordo com os dados fornecidos. Você vai criar essa fórmula de acordo com os dados. Então, substituindo aqui os valores, qual é o número de mol do gás que restou no frasco A? 1, que eu tinha, menos X, que passou para o outro lado e restou X no balão A, 1 menos X. Temperatura do gás no balão A, 400 Kelvin. Pressão do gás no balão A, eu vou deixar dessa forma, pressão do gás no balão A. Isso é igual. Qual é o número de mol do gás que passou para o balão B? X. Temperatura do gás no balão B, 324 Kelvin. Pressão do gás no balão B, 0,81, que multiplica a pressão do gás no balão A. Aqui eu posso cortar, por exemplo, essa pressão de A, que é igual dos dois membros. Posso também cancelar a unidade da temperatura, que é Kelvin. Para essa aula não se estender muito, se vocês me permitirem, eu já vou colocar aqui a resposta. E um detalhe importante, se você multiplica esse 0,81 aqui por 400, isso dá 324, para facilitar o nosso trabalho. Então vai ficar 1 menos X, que multiplica 324, igual a 324x no segundo membro. Melhorar essa letra aqui. E esse 324 aqui do primeiro membro eu cancelo com o 324 do segundo membro. 1 menos x igual a x. Então, continuando aqui embaixo, ficaremos assim: 1 menos x igual a x, 2x igual a 1, portanto, x igual a meio. 1 dividido por 2, meio. Se passou meio mol para o balão B, resta no balão A o 1 que eu tinha, menos o meio que passou para o balão B. Quanto do gás sobrou no balão A? 1 menos meio, resposta meio mol. Entenderam? O que eu quero deixar claro com essa resolução desses exercícios é que através da equação geral ou do gás ideal, você pode criar uma equação nas condições do enunciado e resolver
a equação resultante de acordo com aquilo que é manipulado. Você cria a equação de acordo com a necessidade, certo? Vamos ver o próximo. Confira. Em um recipiente está contida uma mistura com 5,6 gramas de nitrogênio e 6,4 gramas de oxigênio. A pressão total da mistura é igual a 2,5 atmosferas e nessas condições ele pede para você calcular a pressão parcial do nitrogênio na mistura. Muito bem. Vamos interpretar aqui os dados fornecidos nessa questão. Então a situação é a seguinte: digamos que eu tenho aqui um balão contendo os dois gases. O primeiro é o nitrogênio molecular e o segundo é o oxigênio molecular. Os dados aqui referentes aos dois gases são: primeiro, o nitrogênio ele possui uma massa igual a 5,6 gramas e o oxigênio molecular encontra-se com uma massa de 6,4 gramas. A pressão da mistura, que eu vou chamar de pressão total, que é correspondente à pressão do nitrogênio mais a do oxigênio, isso é igual a 2,5 atmosferas. E aí ele pede para calcularmos a pressão exercida pelo nitrogênio na mistura gasosa. Para calcular a pressão parcial, eu tenho duas opções. Ou eu posso utilizar a equação do gás ideal, que é pressão vezes o volume, é igual à quantidade de matéria, que é o número de mol, que multiplica a constante dos gases, vezes a temperatura. Ou, se preferirmos, eu posso calcular a pressão parcial multiplicando a fração molar do gás pela pressão total. E essa fração molar eu calculo dividindo o número de mols do gás pelo número de mols total. Qual das duas opções eu posso fazer uso? Depende dos dados disponíveis. Aqui nos dados eu só tenho a massa do gás, eu tenho a pressão total, mas eu não tenho o volume do recipiente, eu não tenho a temperatura. Bom, então se eu não tenho temperatura nem o volume do recipiente, essa equação aqui, a equação do gás ideal, não é apropriado para resolver essa questão. Nós vamos utilizar essa opção aqui referente ao cálculo da pressão parcial usando a fração molar. E a fração molar, por sua vez, é o número de mol do gás pelo total. Mas não tem o número de mol do gás. É verdade, não tem o número de mols, mas dá para calcular. Sendo que a massa molar do nitrogênio é 2 vezes a sua massa molar, que é 14, então vai dar 28 gramas por mol. Ok. Então, o número de mols do nitrogênio vai ser calculado através da razão dividindo a sua massa pela sua massa molar, que é 28 gramas por mol. E fazendo aqui essa divisão, nós teremos 5,6 dividido por 28, vai dar 0,2 a quantidade de matéria de nitrogênio dentro do balão. E de forma similar para o oxigênio, a mesma coisa. A massa molar do nitrogênio fica 2 vezes 16, a sua massa molar é igual a 32 gramas por mol. E com isso, o número de mols do oxigênio calculado fica a massa, que é 6,4 gramas, dividido pela massa molar, que é 32 gramas por mol. Então o número de mol aqui do oxigênio também ficou igual a 0,2.
Agora que eu tenho aqui o número de mol do oxigênio e também o número de mol do nitrogênio, isso permite que eu calcule o número de mols total da mistura, que é igual a 0,2 mais 0,2, que é igual a 0,4 é o número de mol. Pronto, agora ficou fácil. Pressão parcial do nitrogênio na mistura é calculado dessa maneira, de acordo com os dados disponíveis, né? Fração molar do nitrogênio multiplicado pela pressão total. Então, para você utilizar a equação do gás ideal, ou essa que envolve a fração molar, isso dependerá dos dados que o exercício apresentar para vocês. Às vezes, ele dá disponível volume, temperatura, e na primeira opção seria mais lógico fazer uso, mas como não temos aqui volume nem temperatura, nesse caso a melhor opção é usar a fração molar. E essa, por sua vez, a fração molar você calcula dividindo o número de mol do gás dividido pelo número de mols total, multiplicado. Às vezes esse programa tem vida própria, ele muda sozinho aqui, multiplicado pela pressão total. Então fica que o número de mols do nitrogênio é 0,2 dividido pelo número de mols total, que é 0,4, multiplicado pela pressão da mistura. E a pressão da mistura é 2,5 em atmosferas, né? Bom, eu vou deixar assim, porque as alternativas encontram-se dessa maneira. 0,2 sobre 0,4 vezes 2,5. Aqui está. A alternativa correta para essa questão é a letra A. Entenderam? Vamos fazer mais exercícios. Próximo diz que um recipiente fechado mantido a volume e a temperatura constantes contém uma espécie genérica X no estado gasoso a uma pressão inicial P0. Esta espécie decompõe-se em substâncias genéricas Y e Z de acordo com a equação fornecida. Admita que X, Y e Z têm um comportamento de gases ideais. Assinale a opção que apresenta a expressão correta da pressão no interior do recipiente em função do andamento da reação em termos da fração alfa de moléculas que reagiram. Muito bem, eu vou resolver esse exercício de forma similar àquelas tabelas do equilíbrio químico que nós já temos conhecimento. Então eu vou fazer assim: o 1 mol do X ele vai reagir e se transformar em 2 mols de Y mais meio mol da substância genérica Z. Essa tabela ela tem 3 linhas. A primeira linha é o início, a segunda linha é o que reage e vai formar, o que vai reagir do X e vai formar do Y e do Z. E a terceira linha é o que vai sobrar de cada substância. Eu não vou colocar no equilíbrio, porque eu não posso garantir que esse sistema está no equilíbrio. Então, digamos, pressão inicial do X é P0. Então, aqui no início, a quantidade inicial é P0, mas ainda não reagiu, então tem 0 de Y e tem 0 de Z. E vai reagir quanto desse P0? Vai reagir uma fração de moléculas de alfa. Vai reagir alfa de P0. Então, vai reagir então P0 vezes alfa. Certo? E vai formar quanto de produto? Vai formar estequiometria. A estequiometria que é 1 mol de X
para 2 mols de Y. Quer dizer que vai reagir 1 e formar 2 mols de Y. Então vai reagir P0Y de X e vai formar 2P0 alfa de Y. Reage 1 mol de X e forma meio mol de Z. Então vai formar a metade. Meio P0 alfa de Z. Muito bem. E o que sobrou? Bom, do X sobrou o que eu tinha colocado, que é o P0, menos o que reagiu, que é o P0 vezes alfa. O Y não tinha nada no início, portanto, isso que formou é o que sobrou no final, 2P0 vezes alfa. Não tinha nada do Z no início, portanto, o que sobrou aqui é o que formou, que é meio de P0 vezes alfa. Pronto. Agora eu já tenho os dados que permitem eu calcular a pressão total, ou final, né? A lei de Dalton diz que a pressão total é obtida pela soma das pressões parciais, que é a pressão parcial da substância X mais a pressão parcial da substância Y mais a pressão parcial da substância Z. Agora é só eu substituir aqui os valores correspondentes a cada espécie no que restou. Da substância genérica X restou P0 menos P0 vezes Y. Isso daqui dá para colocar o P0 em evidência, né? Então vai ficar P0 que multiplica 1 menos alfa, mais a pressão exercida pela substância Z, Y, desculpe, que é 2P0 vezes alfa. E o da substância Z, que vai ficar meio, que multiplica P0 vezes alfa. Bom, notem que eu ainda não tenho alternativa que corresponde a esse resultado. Então vamos melhorar esse resultado colocando o termo P0 em evidência. Colocando o termo P0 em evidência aqui, então ficamos assim. P0, né? Eu vou abrir aqui um colchete. Então aqui vai ficar no primeiro termo 1 menos alfa mais 2 alfa mais meio alfa. O P0, vocês viram, né? Eu coloquei o P0 em evidência. Então aqui sobrou 1 menos alfa mais 2 alfa mais meio que multiplica alfa. Agora o que está dentro dos colchetes eu consigo resolver. Então vamos lá. A pressão final, que eu chamei aqui de pressão total, vai ser igual a P0, que por sua vez vai multiplicar 1 mais, aqui eu tenho 2 alfa menos alfa da alfa, e 1 alfa mais meio alfa, 1 mais meio, vai dar 3 meios de alfa. Esse termo alfa aqui eu resolvi, né? Então ficou assim. A pressão final é igual a pressão inicial P0, que por sua vez multiplica 1 mais 3 meios alfa. 1 mais 3 meios alfa, só tem uma alternativa aqui, ó. A alternativa correta é a letra C. Ok? Entenderam essa questão? Eu resolvi ela de um raciocínio similar àquela famosa tabelinha do equilíbrio químico. Espero que tenha ficado claro. Vou resolver mais uma questão. Confira, por favor. Um balão de material permeável às variedades alotrópicas do oxigênio, ele é enchido com ozônio colocado numa atmosfera de oxigênio na mesma pressão e igual temperatura
do balão. Responda justificando sumariamente se o balão se expandirá ou se contrairá, dado a massa atômica do oxigênio igual a 16. Muito bem, vamos interpretar essa questão. Eu tenho aqui um balão que foi enchido com moléculas de ozônio, colocado em uma atmosfera que contém oxigênio molecular. E esse material, o balão, ele é de um material permeável que as variedades holotrópicas do oxigênio. Permeável significa que vai entrar oxigênio molecular dentro do balão e vai sair ozônio de dentro do balão. Mas a questão é a seguinte: quando um gás atravessa um pequeno orifício, isso chama-se efusão gasosa. E acontece que a velocidade vai ser proporcional às massas molares dessas substâncias. Me explica melhor isso aí, eu não entendi. Como assim? Bom, a velocidade com que essas substâncias atravessam o material permeável depende do tamanho da molécula. Em outras palavras, é isso que vai acontecer. Segundo a lei de Graham, que nós fizemos a revisão da mesma no início dessa aula, mas eu não fiz a demonstração porque isso já foi realizado em videoaulas anteriores. E segundo a lei de Graham, a velocidade de um gás genérico A sobre a velocidade de um gás genérico B, velocidade do quê? A velocidade com que o gás atravessa uma membrana, como nesse caso aqui, por exemplo. Isso vai ser igual a raiz quadrada do inverso da massa molar, ou seja, igual a raiz quadrada da massa molar do gás B dividido pela massa molar do gás A. Em outras palavras, como a massa molar do oxigênio é menor do que a massa molar do ozônio, notem pela fórmula aqui que eu apresentei da lei de Graham, a velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada das massas molares. Ou seja, o oxigênio que tem menor massa molar, o oxigênio tem maior velocidade de efusão. Em outras palavras, desses dois efeitos, o mais intenso vai ser esse daqui, ó. Vai entrar oxigênio com maior quantidade do que sair ozônio. Sendo assim, que conclusão nós podemos chegar? Concluímos que o balão se expandirá. Essa questão do IME, que faz referência à lei de Graham e ao processo chamado de efusão gasosa. Efusão gasosa significa quando um gás ele atravessa um pequeno orifício com uma determinada velocidade. Velocidade essa, por sua vez, que é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua massa molar. Certo? Respondida a questão. Como o oxigênio molecular tem massa molar menor que o ozônio, logo o oxigênio tem velocidade de efusão maior que o ozônio. Então enche o balão com velocidade maior do que sai ozônio dentro do balão. O balão se expandirá. Entenderam? Vou fazer um outro exercício parecido com esse raciocínio, só que esse caiu no IME e o próximo vai aparecer na prova do ITA. Confira. 2 frascos A e B contêm soluções aquosas concentradas de ácido clorídrico e amônia, respectivamente. Eu tomei a liberdade de desenhar aqui os frascos para melhor interpretarmos essa questão. Então aqui no frasco A
contém ácido clorídrico, no frasco B, à sua direita, contém solução concentrada de amônia. Os frascos são mantidos a aproximadamente 1 metro de distância entre si. Então a distância entre os frascos é de 1 metro. A mesma temperatura ambiente. Abertos os frascos, observa-se a formação de um aerosol branco entre os mesmos. Então ele pede para você descrever o fenômeno e justificar por que o aerosol branco se forma em uma posição mais próxima a um dos frascos do que o outro. Aerosol branco se trata do quê? Bom, aqui é o seguinte: o ácido clorídrico ele é bastante volátil, assim como a amônia também. Consequentemente, essas substâncias, quando elas acabam saindo desses frascos, em um determinado instante, elas acabam entrando em contato uma com a outra. E nessa reação entre o ácido clorídrico e a amônia, observa-se a formação de um sal chamado cloreto de amônio. Mas o cloreto de amônio, ele é sólido. E esse sólido, ele tem essa cor esbranquiçada, branco que ele se referiu. Mas a questão é a seguinte: esse cloreto de amônio forma esse aerosol branco mais próximo do frasco A ou mais próximo do frasco B? A velocidade com que essas substâncias vão sair aqui do frasco é que vai ser levada em consideração. A velocidade com que uma substância passa por um pequeno orifício chama-se velocidade de efusão. E essa velocidade de efusão depende das respectivas massas molares. Como eu disse no exercício anterior, e aqui eu vou falar da mesma maneira, né? Só para lembrá-los, um detalhe aqui, ó. Com relação às massas molares, o cloreto de hidrogênio puro, né? A sua massa molar é igual ao cloro, que é 35,5, mais o hidrogênio, que é 1, e a sua massa molar é 36,5 gramas por mol, usando as massas atômicas fornecidas no dia da prova. Enquanto a amônia, por sua vez, a massa atômica do nitrogênio é igual a 14 e do hidrogênio vale 1, e 14 com mais 3 vai dar 17 gramas por mol. Então notem que a massa molar da amônia é menor em relação à massa molar do cloreto de hidrogênio quando puro, né, do HCl. Segundo a lei de Graham, a velocidade de efusão é igual ao inverso da raiz quadrada das massas molares. Então, a velocidade de efusão da amônia é maior que a velocidade de efusão do cloreto de hidrogênio. Quer dizer, aqui o ácido clorídrico ele sai do frasco A com uma determinada velocidade, só que a amônia vai sair do frasco B com uma velocidade maior, porque é uma molécula mais leve, com a menor massa. Aí eu posso afirmar para você que esse aerosol branco formado, referente à formação do cloreto de amônio sólido, ele é formado mais próximo aqui do frasco A, por conta que a amônia tem uma velocidade de efusão maior, porque tem massa molar menor, e consequentemente ele se desloca mais rápido para a esquerda. Sendo assim, forma-se o cloreto de amônio, que é esse aerosol branco, mais próximo do frasco A, devido
a velocidade de efusão da amônia ser maior do que cloreto de hidrogênio. Eu vou escrever isso daqui para ganhar tempo, tá bom? Confira, por favor. Aqui está, então, né, o que eu havia afirmado, mas formalizado, né? Ocorre a formação do aerosol branco, que é o cloreto de amônio, mais próximo do frasco A, e a justificativa aqui se encontra. A amônia possui uma velocidade de efusão maior, porque ela possui, amônio NH3, uma massa molar menor em relação ao cloreto de hidrogênio, certo? Vamos fazer o último exercício da aula de hoje, também do ITA. Confira, por favor. Muito bem. O último exercício de hoje do ITA, também de balões intercomunicados, diz o seguinte: nas extremidades de um tubo de vidro de 25 centímetros são acoplados dois balões genéricos A e B, e cada um deles é separado do tubo por uma torneira, conforme mostra a figura acima. No balão A existe gás hidrogênio. Então, vamos colocar aqui no balão A, hidrogênio molecular. Massa atômica 1, massa molar do hidrogênio molecular 2 gramas por mol. E no balão B, à sua direita, oxigênio molecular. Se o oxigênio atômico, a massa é 16, a massa do oxigênio molecular é 32 gramas por mol. Exatamente no instante t igual a 0, abrem-se as duas torneiras. O gás hidrogênio difunde-se com velocidade de meio centímetro por segundo. Então vamos colocar aqui a velocidade de difusão gasosa. Nesse caso ele está se referindo, né? Ele se difunde com a velocidade de meio centímetro por segundo nas condições de experiência. A temperatura é mantida constante e podemos dizer que os dois gases se encontram a quantos segundos e quantos centímetros de uma extremidade da outra. Bom, o que nós podemos deduzir? Primeiro, nós podemos deduzir o seguinte: como a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol e do oxigênio a massa molar é 32 gramas por mol, logo a massa molar do hidrogênio é menor do que a massa molar do oxigênio. Tá, e o que quer dizer a massa molar sendo menor? Segundo a lei de Graham, a velocidade de difusão é inversamente proporcional à raiz quadrada das massas molares, quer dizer que a velocidade do hidrogênio de difusão é maior que a velocidade do oxigênio. Então, digamos que o oxigênio ele vai se difundir com essa velocidade, com uma distância, digamos, eu vou chamar essa distância aqui, na qual o hidrogênio vai passar por esse tubo de X. Mas a velocidade com que o oxigênio vai percorrer vai ser menor, né? Sim, é isso que eu queria saber. Vai ser menor porque a massa molar do oxigênio é maior. E aí, qual que vai ser a distância aqui percorrida pelo oxigênio da direita para a esquerda? Bom, aqui se o total é 25, eu chamei essa distância inicial do hidrogênio de X, então resta para o oxigênio a diferença 25 menos X. Inicialmente, essa é a primeira conclusão, né? Acontece que esse é um exercício que utiliza um pouco da física da cinemática, onde pela definição a velocidade era definida pelo espaço percorrido por um dado intervalo de tempo. A velocidade média ΔE sobre ΔT, né? Então a velocidade vai ser espaço pelo tempo. O tempo na qual essas substâncias vão se encontrar, o hidrogênio com o oxigênio, o tempo de encontro vai ser dado por essa razão: o espaço percorrido pela substância dividido pela sua velocidade. Eu tenho o espaço percorrido pelo hidrogênio, eu tenho a velocidade com que o hidrogênio atravessa esse local, eu tenho a velocidade que é de quanto? De meio centímetro por segundos. Então excelente.
tenho os dados do oxigênio? Eu tenho o espaço percorrido pelo oxigênio? Tenho 25 menos x. Eu tenho a velocidade percorrida pelo oxigênio nesse tubo? Não tenho. Então, antes de igualarmos o espaço pela velocidade das duas substâncias, eu tenho que primeiro calcular essa velocidade com que o oxigênio vai se difundir pelo tubo. Como é que eu vou calcular essa velocidade? Eu vou calcular a velocidade através da lei de Graham. Velocidade de difusão do hidrogênio sobre a velocidade de difusão do oxigênio. Se você preferir, pode ser. Você pode fazer o contrário também. Você pode fazer velocidade de difusão do oxigênio dividido pelo hidrogênio, como queira. Não vai implicar em nenhum cálculo errôneo. Então, se você pega a velocidade do hidrogênio sobre a velocidade do oxigênio, então é igual ao inverso da raiz quadrada das massas molares. Então, é a massa molar do oxigênio sobre a massa molar do hidrogênio. Então, vamos ver como é que fica. Tem a velocidade do hidrogênio? Sim, tem. A velocidade do hidrogênio é meio centímetro por segundo. E a do oxigênio? A do oxigênio é o que eu quero saber. A massa molar do oxigênio é 32. A massa molar do hidrogênio é 2. Isso aqui vai dar uma raiz quadrada de 16, que por sua vez vale 4. Tá, então agora o problema vai ficar resolvido facilmente, né? Agora eu tenho exatamente a velocidade do oxigênio que eu precisava. A velocidade do oxigênio molecular, portanto, vai ser calculada assim, meio centímetro por segundo dividido por 4. Opa! Centímetro por segundo, né? É a resposta. Vai dar 0,125 centímetros por segundo. Perfeito. Agora nós podemos calcular o tempo na qual essas substâncias se encontraram e também o valor do x aqui, ó. Quanto vale o x? O x vai ficar assim, então. Espaço percorrido pelo hidrogênio dividido pela velocidade de difusão do hidrogênio, isso vai ser igual ao espaço percorrido pelo oxigênio dividido pela velocidade de efusão do oxigênio. Então eu vou substituir aqui os valores disponíveis. Então primeiro o espaço percorrido pelo hidrogênio foi x e a sua velocidade de efusão vale meio centímetro por segundo. Isso vai ser igual ao espaço percorrido pelo oxigênio, que é 25 menos x. E a velocidade de efusão do oxigênio foi o que eu acabei de encontrar, 0,125. Bom, a aula já está ficando muito longa, né? Então, se vocês não acharem ruim, eu já vou colocar a resposta aqui para ganharmos um tempinho. E realizando aqui esse cálculo, vamos encontrar que o x é igual a 20 e a unidade aqui é em centímetros. 20 centímetros é o valor do x. Bom, então vou só colocar aqui os valores correspondentes, que o x é igual a 20. Consequentemente, o hidrogênio percorre 20 centímetros desse tubo e o oxigênio percorre 25 menos 20.
O oxigênio vai percorrer 5 centímetros desse tubo. Tá, então agora a última pergunta é a seguinte: e o tempo de encontro? Qual que é o tempo de encontro? Agora o tempo de encontro eu vou substituir aqui os dados disponíveis nessa relação. Espaço sobre a velocidade. Como queira, você pode fazer esse cálculo pelo hidrogênio ou pelo oxigênio, como vocês quiserem, porque no tempo de encontro esse valor é exatamente o mesmo. Então vamos calcular aqui o tempo em que ocorre o encontro dessas duas substâncias dentro desse tubo. Se for, digamos, em termos do hidrogênio, o espaço percorrido pelo hidrogênio é 20 em centímetros e a sua velocidade de difusão é igual a meio centímetros por segundos. 20 dividido por meio, o meio no denominador, a resposta vai ser o quê? O dobro do numerador, 40 segundos. 40 segundos é o tempo de encontro dessas substâncias dentro daquele tubo. 40 segundos, agora eu tenho duas opções. Letra D. Os gases se encontram 40 segundos a 5 centímetros da extremidade B ou 20 centímetros da extremidade B. A extremidade B está à sua direita e os gases se encontram exatamente a 5 centímetros da extremidade B ou a 20 centímetros da extremidade A. Então a alternativa E aqui é falsa, teria que ser a extremidade A, e a alternativa correta é a letra D. Pronto, eu com isso finalizo essa aula.